Intervalou? Então tá bom. Abra sua Bíblia no Salmo 121. Salmo 121. E vamos orar, né? Vamos orar mais uma vez. Estamos falando sobre oração, não queremos apenas falar sobre oração, nós queremos orar também, né? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, chegamos diante do Senhor gratos porque a Tua palavra educa, ó Deus, nossas experiências. Transforma, ó Deus, nosso sentimento de alienação com o vislumbre real da Tua presença. Que sejamos lembrados, ó Deus, de onde está o nosso socorro. Que sejamos lembrados daquilo que desfrutamos na Tua presença. Eu peço que Teu Santo Espírito haja e aplique de forma, ó Deus, individualizada a Tua palavra, a fim de encorajar o coração do Teu povo, a fim de exortar o coração do Teu povo. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, se nós imaginarmos de uma forma física e tangível a peregrinação desses peregrinos saindo em direção a Jerusalém 3 vezes ao ano, foram lembrados de que quando a língua venenosa ataca, eles recorrem ao Senhor. Eles recorrem de que eles são pela paz, quando muitos são pela guerra. E a pergunta que fica agora para o nosso peregrino em sua jornada à cidade celestial é onde que ele vai encontrar a ajuda que precisa. A palavra de Deus nos aponta onde nós encontramos a ajuda que precisamos. Você já sabe aonde você encontra a ajuda que precisa, mas você precisa ser lembrado de onde você encontra a ajuda que precisa. Grande parte daquilo que nós aprendemos é mais do mesmo. Não é uma questão de você aprender coisas novas. Lógico que em nossa caminhada com Cristo aprendemos coisas novas, mas é de aprender mais do mesmo em níveis cada vez mais profundos. Nós não queremos deixar de ouvir a palavra da lei do Senhor. Abra no Provérbios capítulo 19. Só fazer um parênteses aqui antes da gente entrarmos no Salmo 121. Provérbios 19, versículo 27. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A questão não é ouvir uma coisa nova. Um momentinho só. Eu pensei que eu ia espirrar. Foi embora. A questão não é começar a ouvir coisas novas, mas não deixar de ouvir as boas novas, que nunca ficam velhas. Você precisa ser nutrido constantemente, sistematicamente com a palavra de Deus. É isso que vai forjar a sua fé, é isso que vai moldar o seu coração. Então nós precisamos ouvir mais uma vez onde nós encontramos a ajuda que precisamos. Lembra da moldura que nós estamos tratando, o Salmo 120 a 134, fazendo essa trajetória teológica e aplicando em nossa própria peregrinação rumo à cidade celestial? Eis aqui o que nós precisamos ouvir hoje, Salmo 121, versículos 1 a 8. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Bom, onde eu encontro a ajuda que eu preciso? Qual é a sua necessidade em tempos de problema? Qual é a sua necessidade em tempos de problema? Por vezes, meus irmãos, nós sequer sabemos discernir nossa real necessidade. Nós confundimos real necessidade com cobiças do presente, com ídolos do presente. Nós temos anseios, nós temos desejos, alguns legítimos, outros não,
mas todos podem assumir uma posição ilegítima. O salmista está falando de uma necessidade real, de um auxílio real para a verdadeira jornada, a jornada rumo à cidade de Jerusalém, no nosso caso, cidade celestial. Ele olha para os montes, possivelmente os lugares onde as divindades habitavam, ele olha para os montes que traça a trajetória até Jerusalém, ele consegue antecipar os seus medos, ele consegue antecipar os seus perigos, e em tempos de problema ele olha, ele contempla a situação e pergunta: de onde me virá o socorro? Diante dos desafios, da onde que vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Essa é a resposta que nós já sabemos e conhecemos. Mas a partir do versículo 2, o salmista destrincha para nós as razões, os cuidados de Deus, que começam a criar em nós uma esperança e o desejo de recorrer ao Senhor diante de problemas. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele fez o céu e a terra. Nós estamos em dias confusos com relação à nossa Constituição, não é? Talvez você não esteja confuso, mas parece que existem muitas pessoas confusas com relação à nossa Constituição. E o que eu estou achando muito interessante, independente de que lado você está, em que espectro você está, em toda a discussão atual do nosso país, é que constantemente programas de jornal, programas de televisão têm chamado para entrevistar os constituintes, aqueles que estavam na confecção da nossa Constituição. Só o fato de você ouvir isso, constituinte, eu estava lá na confecção da Constituição, não dá um ar de autoridade? O cara fez o documento, não é? Se tem alguém que sabe o que está lá, é quem fez o documento. Parece que o criador de algo tem autoridade sobre aquilo. O que nós estamos vendo aqui é muito mais do que isso. É o Criador dos céus e da terra que também tem autoridade e jurisdição sobre o céu e a terra. O salmista olha para os montes, ele antecipa perigos e ele pergunta de onde vem o socorro. O socorro vem do Criador dos céus e da terra, vem do Criador dos montes, das bestas feras que estão nos montes, do Criador da humanidade, vem dele que detém controle sobre todas as coisas. Meus irmãos, esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que tem controle e jurisdição sobre toda a criação. É desse Deus que vem o nosso socorro. E a palavra de Deus constantemente nos dá o currículo do Criador, nos dá o currículo do nosso recurso de ajuda, da fonte da nossa ajuda. De tempos em tempos, sempre me chama a atenção em sites de conteúdo, sites de notícias, quando pesquisadores descobrem e catalogam mais uma espécie de animal. Eu não sei se você repara nisso ou não, mas eu gosto desse tipo de coisa e sempre aparece lá. E essa semana que passou eu vi que descobriram um anfíbio novo na região de Recife. Fascinante. Até hoje estão catalogando sapos. Até hoje estão catalogando sapos. Não muito tempo atrás, descobriram um mamífero na região do Vietnã. Lembra quando caiu aquele avião no Oceano Índico, da Malaysia Airlines, se não me engano? Um mistério, ninguém sabia o que tinha acontecido com o avião sumiu, caiu no Oceano Índico e ficou escancarado para todo mundo. Os cientistas não têm a mínima ideia o que tem no fundo do Oceano Índico. É o lugar mais desconhecido do planeta. Ninguém tem ideia o que tem lá. Até hoje estamos descobrindo e desbravando a criação e contamos com a ajuda do Criador dos céus e da terra. Desde março do ano passado estamos batendo cabeça com relação à Covid. Põe máscara, tira máscara, toma isso, deixa tomar aquilo. Toma vacina, não toma vacina. Enfim, ninguém consegue entrar num acordo. Nós temos a ajuda do Criador dos céus e da terra. Ele tem jurisdição sobre todas essas coisas. E ele tem sabedoria sobre todas elas. E o tema da criação nos amarra a recursos que estão disponíveis para mim e para você em nossa peregrinação rumo à cidade celestial. E deixa eu puxar algumas delas para você.
Para que não fique simplesmente, o Criador dos céus e da terra, mas que a gente entenda a profundidade disso e os recursos espirituais ao redor da declaração e descrição do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Abre em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16 e 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, esse é o nosso Senhor, em particular, Jesus Cristo, Criador de todas as coisas. Em Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo escancara de que os tesouros da sabedoria que estão em Cristo Jesus estão disponíveis a nós. Versículos 2 e 3 do capítulo 2 de Colossenses. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Esse Criador dos céus e da terra, que fez tudo aquilo que eu e você conhecemos, detém toda a sabedoria, e nele nós temos a sabedoria que precisamos. E grande parte da ajuda que você vai ter, quando você olha para os montes e se pergunta, de onde me virá o socorro? Nós normalmente aguardamos uma intervenção extraordinária de Deus, não é? A gente gosta dessas histórias extraordinárias. Deus saiu ao meu auxílio, abriu o mar, fez o machado voltar. Não é? Essas histórias que a gente gosta da Bíblia e estão lá justamente para nos ensinar uma porção de coisas. Mas resistimos ao auxílio sobrenatural usando coisas ordinárias, como, por exemplo, a sabedoria que está disponível para você. A sabedoria que criou os céus e a terra está disponível para você. E é justamente essa sabedoria que mantém seus pés firmes na caminhada. Está disponível em Cristo Jesus. Essa sabedoria que está disponível em Cristo Jesus é que eu e você somos chamados a viver, no versículo 16 do capítulo 3, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Essa sabedoria que nós compartilhamos, do Criador dos céus e da terra, que está disponível em Cristo Jesus, e que quando nós adquirimos, sabe o que ela faz? Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Olha a nossa lógica aqui. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez a terra e o céu. Logo que fez os céus e a terra. Esse Criador dos céus e a terra é Jesus Cristo. Jesus Cristo que tem toda a sabedoria. E essa sabedoria está disponível para mim e para você. E nós somos chamados a justamente nos instruir e nos admoestar nessa sabedoria. E essa sabedoria firma os nossos pés em segurança. Por vezes nos sentimos descuidados porque caminhamos em insensatez, e andar na insensatez é perigoso. Como que o Senhor nos guarda? Ele guarda de forma extraordinária, sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, o nosso pensamento é sempre assim, né? Nas formas extraordinárias. Eu lembro uma vez que eu precisava pegar um voo e eu cheguei no guichê do voo e a moça perguntou assim, você tem vacinação contra a febre amarela? Eu falei, tenho. Me dá o certificado. Eu falei, um momentinho só. Aí eu liguei para minha esposa e falei assim, tira uma foto do certificado e me manda. Ela tirou e eu apresentei. Não, precisa ser documento físico.
Eu falei assim, moça, eu moro mais de 1 hora daqui do aeroporto. Não vai ter como eu pegar esse certificado agora. E, infelizmente, o senhor não pode embarcar sem esse certificado. Então, e agora? Que solução que você tem para mim? Ah, eu te coloco num voo hoje à noite. Falei, então tá bom. Peguei o ônibus, voltei para minha cidade, peguei o certificado, dormi, acordei, brinquei com as crianças, voltei para o aeroporto. E eu comecei a entreter alguns pensamentos. Vê se soa familiar para você. Eu acho que eu esqueci esse certificado, porque esse avião vai cair. Não é? Não é assim que a gente pensa? Deus está me livrando. Aí depois eu fiquei pensando, não, talvez hoje é o dia. Esse avião não vai cair, é o da noite que vai cair. Não é? E aí eu fico pensando como se o universo girasse ao redor de mim. Meus irmãos, o avião da manhã não caiu, o da noite também não. Até hoje eu não sei porque que eu esqueci esse certificado. Porque eu voltei depois, peguei o voo da noite, fui onde eu tinha que ir, só fiquei um pouco mais cansado. Mas a gente fica pensando que o cuidado de Deus e o agido de Deus é sempre um trovão, né? Um raio. E o cuidado do Senhor, que fez os céus e a terra, é que Ele disponibiliza a sua sabedoria para você andar no caminho certo. Porque o caminho da sabedoria nos guarda. Sabe como Deus nos guarda nesse mundo hostil? Seja sábio. Seja sábio. Não entre em discussão onde você não tem que estar. Não fala e derrame sabedoria para quem não quer ouvir. Não diga coisas do Senhor aos escarnecedores. Seja sábio e o Senhor vai guardar você. Porque tem muita coisa que a gente passa por problemas e passa por situações perigosas porque não estamos no caminho da sabedoria. Deus guarda de forma extraordinária? Guarda, foi Ele que abriu o mar e continua fazendo até hoje. E talvez você tenha histórias de que você esqueceu um certificado de vacinação, seja o que for, um documento, e Deus livrou você de um acidente. E eu acredito que Ele faz isso também. Mas Ele nos livra no caminho da sabedoria. Então quem pode? De onde vem o nosso socorro? Vem do Senhor, que fez o céu e a terra. As credenciais dele é que Ele é sábio e detém toda a sabedoria. E Ele cuida de nós de forma individual. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É o Senhor quem guarda. Por isso vigia a sentinela. Nós vamos falar sobre isso ainda essa semana. Mas é o Senhor quem guarda. Então, quando olhamos para os montes e vemos o trajeto que tem pela frente, nós vamos convictos de que quem nos guarda é o Senhor. É Ele quem guarda. E Ele guarda de acordo com a graça do momento. Então nós escutamos as histórias, né, do Afeganistão e inevitavelmente nós nos perguntamos, e se fosse eu? Eu negaria Jesus? Eu não tenho elementos para te responder essa pergunta. Você não tem elementos para responder essa pergunta por você, porque você não está nessa situação. E Deus dá a graça de acordo com o momento. Meus irmãos, eu não sei o que nos aguarda em termos de país, em termos individuais, de relacionamentos familiares, mas eu sei quem vai estar lá. Quem? Deus vai estar lá. Com a sabedoria que nós precisamos para Ele guardar os nossos pés, porque Ele tem um compromisso. E o compromisso de não permitir que os nossos pés vacilem e não dormita aquele que nos guarda. O Senhor é por nós, Ele vai estar lá. Ele não está ocupado demais com 1 bilhão de chineses, 1 bilhão de indianos e esqueceu de nós brasileiros algumas centenas de milhões. Não esqueceu. Ele não dorme no ponto e não está lá em cima dizendo, ups, escapou. O Senhor é por nós e Ele cuida de nós individualmente. Então, embora no momento ali do guichê em que eu esqueci o documento, eu estou vivendo como se eu fosse o centro do universo, ao mesmo tempo Deus cuida de nós individualmente. Não só individualmente, mas também como comunidade. Versículo 4, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Não tem vacilo.
Não tem governante que sobe, não tem governante que sai sem a permissão, sem os planos e os decretos divinos. Esse é o nosso consolo. Na confusão que existe hoje, quando nós olhamos para a jornada que tem pela frente, os dias que se tornam cada vez mais difíceis, os governantes que parecem que estão cada vez mais contra o povo, seja o que for, nós olhamos para frente e lembremos, o Senhor não está dormindo. Ele vai voltar. E Jesus Cristo vai vir nos buscar, não vai ser tarde demais, não vai ser cedo demais, vai ser de acordo com o seu plano misericordioso para salvar os seus. E graças a Deus que não foi há 50 anos atrás, senão muitos de nós não seriam incluídos nesse plano, certo? Então a misericórdia de Deus é que retarda a sua volta e Ele não está dormindo. O Senhor é por nós. E Ele nos guarda em qualquer circunstância. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Nós temos os extremos aqui sendo usados para representar o guardar do Senhor. De onde me veio o socorro? O meu socorro vem daquele que tem toda a sabedoria. O meu socorro vem daquele que cuida individualmente de nós. O meu socorro vem daquele que cuida de nós como povo de Deus. Ele me salvou, me colocou dentro do povo de Deus, da comunidade zelosa de boas obras. Ele cuida desse povo. E ele disse algo muito especial sobre esse povo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobe perseguição, sai perseguição. Estamos hoje aqui no espaço público, amanhã podemos não estar. Seja o que for, a igreja do Senhor Jesus Cristo é triunfante. E nós hoje aproveitamos as circunstâncias que o Senhor nos deu, louvado seja o Senhor. Amanhã, louvado seja o Senhor. Quem vai estar lá? Eu não sei quem vai ser o próximo governante. Eu sei que o soberano do universo vai ser sempre o mesmo. Que é quem? Aquele que não dorme. Aquele que não dorme, em todas as circunstâncias, Ele está conosco. É Ele que nos guarda. Nos guarda voltando para casa hoje, nos guarda semana que vem, nos guarda no meio de uma confusão política, nos guarda no meio de uma pandemia. Quem está conosco? Deus está conosco. O controle soberano sobre todas as circunstâncias. E nos guarda de todo o mal. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. Você já parou para pensar que os maiores perigos não são necessariamente as catástrofes, que via de regra é onde nossa mente vai. O maior perigo se carrega dentro de você. O maior perigo sou eu mesmo. E quem me guarda de mim mesmo? Deus guarda de mim mesmo. É Ele quem guarda de mim mesmo. Muitas vezes nós vemos o Senhor frustrando planos. Talvez decisões que você já tenha tomado de pecar deliberadamente e que foram frustrados numa coincidência. Já teve isso? Já experimentou isso? Só, eu vou fazer isso, isso, isso. E tudo se frustra. Sabe quem que é isso? É o Senhor que não dorme no ponto. Que sabe se você for deixado por si mesmo, você estraga a sua vida em 5 minutos. Então, quando você é resoluto em pecar, Deus atrapalha suas circunstâncias e seus planos, porque Ele está te guardando. Ele guarda a sua alma. Esse é o Deus que firma os nossos pés. É essa sabedoria que em Provérbios capítulo 2 livra o filho de Salomão e nos livra do homem mau. Livra o filho de Salomão e nos livra da mulher adúltera, da imoralidade, das paixões do nosso coração e da corrupção ao nosso redor. É o Senhor quem nos livra. Da onde vai vir o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Em particular, meus irmãos, essa realidade tem acalmado o meu coração quando eu me vejo não manso como pomba e não astuto como uma serpente. Eu me vejo como um burro como um jegue, né? E bravo que nem um crocodilo, sei lá quem aí, um animal bravo. Ok? E aí eu olho e falo, de onde vem a minha esperança? A minha esperança vem do Senhor.
Porque se não for Ele para firmar os meus passos diante de tanta informação, a gente nunca teve tanta informação e ficou tão desinformado, não é? E a gente olha para quem que eu vou confiar? Eleva os meus olhos para os fake news. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Senhor, eu não sou manso como eu deveria, eu não sou astuto como eu deveria. Firma os meus pés na tua sabedoria. Ensina-me o que realmente tem valor. E assim meus pés vão ser firmados. Não porque eu vou ter uma opinião articulada sobre todos os assuntos aí fora, mas porque eu vou estar temendo o que eu preciso temer. Estou sendo transformado em quem eu preciso ser e estou indo para um lugar onde eu não posso perder, a cidade celestial. E o Senhor nos guarda o tempo todo. Não é pontual, pessoal, é o tempo todo. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus garante a chegada. Deus garante a chegada. O que Ele começou em você, Ele termina. Ele não desperdiçou uma gota do sangue do seu Filho na cruz do Calvário, com quem Ele não vai terminar o processo. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. E que bem é esse? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. É o Senhor que guarda a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Então você que está abatido, você que olhou para os montes e caiu e se jogou, ó vida aos céus, né? Quem poderá nos defender? Né? Lembremos de que o nosso socorro vem do Senhor. Ele criou os céus e a terra. Ele tem sabedoria. E Ele nos cuida, nos protege com a sua sabedoria. Não é um cuidado genérico. É um cuidado específico, exatamente para aquilo que você precisa. Ainda que Ele conduza você dentro da comunidade onde você navega, onde você existe. Ele cuida de você em todas as circunstâncias. Não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, o Senhor é quem cuida. E Ele livra você de todo o mal, até aquele que você carrega para onde você vai, que é o que está dentro do seu coração. Frustrando os seus planos, firmando os seus pés, e Ele garante o processo todo o tempo, porque o Senhor é o nosso refúgio. É isso que Ele faz em nosso favor. Então seja você alguém desanimado hoje, assustado, talvez com o seu próprio coração, talvez com as circunstâncias instáveis que lhe cercam. O Senhor é por nós, Ele vai na frente. Se assim não fosse, não haveria sentido ir para a jornada. Mas é porque Ele quem cuida, nós vamos. É porque Ele diz que garante, e nós sabemos o final da história, Jesus vence no final. Nós seguimos andando. Ele vence no final. E o que nós vamos desfrutar quando a gente chegar? É interessante, né, a visão que a gente tem de céu, né? Normalmente a gente define céu pelas coisas que a gente gosta de fazer aqui, né? O céu, talvez isso numa visão ainda mais infantil, né? Tem um enorme campo de futebol, a gente joga 2 tempos de eternidade, né? E nunca se cansa, né? Ou não, o céu, eu vou poder ficar voando, pulando, vai ser louvores eternos, e a gente tem dificuldade de definir o que é céu. Nós temos alguns vislumbres, de fato, coisas que nos foram ditas, nem tudo nos foi dito. O apóstolo Paulo mesmo viu coisas que não foi permitido dizer, né?
Talvez até para prevenir o suicídio coletivo, né? Se a gente soubesse tudo que nos aguarda, assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dormindo no ponto, né? Eu quero ir logo, né? Mas enfim, né? Seja como for, a palavra de Deus nos dá vislumbres para alimentar nossa esperança sobre o que nós desfrutamos da presença de Deus. E algumas das coisas que nós estamos prestes a ver no Salmo 122, nós já estamos desfrutando e conseguimos desfrutar agora. E que é fonte, inclusive, do encorajamento enquanto aguardamos a consumação da presença de Deus. O que nós vamos desfrutar da presença de Deus? O Salmo 122 é quase como se fosse um salmo de chegada. Como se o peregrino, o salmista, chegasse em Jerusalém e agora desfrutasse de tudo aquilo que ele ansiou durante toda a viagem. É um salmo que fala de alegria, de paz na presença de Deus. E o peregrino agora contempla o seu significado e ora por sua paz. Salmo 122 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Sabe o que existe na presença do Senhor? Existe alegria. Existe alegria. O peregrino aqui está se regozijando porque ele chegou em Jerusalém. E a antecipação de estar próximo da presença de Deus faz com que a jornada de peregrinação seja um caminho de alegria desde o início. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O trajeto é difícil, mas o destino é alegre. Vamos para Nova Jerusalém. Até lá é perrengue, é luta. Mas o que nos aguarda, não perca de perspectiva. Não tire isso de foco. O que nos aguarda é alegre. Destino final. É como criança no carro perguntando para os pais constantemente, o quê? Já chegou? Vamos para a casa da vovó. Entra no carro. Ar-condicionado quebrado, tudo espremido. E as crianças cantando, porque nós vamos para a casa da vovó. E a pergunta é constante, já chegou? Já chegou? Aí elas começam a se grudar de suor. Aí um irmão começa a tomar mais conta do espaço do que o outro. Começa uma briga. Mas não vamos esquecer que nós estamos indo para a casa da vovó. Então, a alegria do destino mantém a perseverança da jornada. Meus irmãos, nós vamos estar com o Senhor. E na presença do Senhor há alegria. Então, ânimo em meio às infelicidades dessa peregrinação. É difícil. Mas nós vamos para casa? Senhor. Então, você é alguém alegre em estar na presença de Deus. Nós não desfrutamos de uma forma completa e perfeita a presença de Deus. Mas a trajetória teológica, quando nós desenvolvemos a temática da presença do Senhor, nos aponta onde nós desfrutamos dela de uma forma muito especial. E onde é? Efésios capítulo 2. Onde nós desfrutamos da presença do Senhor? Nós desfrutamos individualmente do livre acesso garantido por Jesus Cristo, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E agora em Efésios 2, nós somos informados sobre como nós desfrutamos da presença de Deus de uma forma muito especial. Versículos 19 a 22 de Efésios 2. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo edificada para a habitação do Espírito, onde nós desfrutamos da presença de Deus por meio do Espírito. Aonde? Na igreja. Nos reunimos e desfrutamos da alegria da comunhão dos santos porque o Senhor está lá. Então, antes que a gente fique cínico e fale, não, é que você não conhece as figuras que tem na minha igreja, não tem a ver com a qualidade das pedras que lá estão, mas tem a ver com quem habita no meio dessas pedras imperfeitas, que é quem? Deus está lá. Meus irmãos, nos reunimos dominicalmente, às vezes tímidos, às vezes são congregações pequenas, mas não se esqueça de que quando essa igreja se reúne, essa igreja triunfante do Senhor Jesus Cristo, o Senhor está lá, mostrando a sua multiforme sabedoria, ao ponto que principados e potestades tremem do projeto divino. O Senhor está lá e desfrutamos então daquela alegria. É aquela sensação que às vezes nós temos, eu não sei se você já teve isso, mas de você estar numa igreja diferente que não é a tua e desfrutar de uma familiaridade sobrenatural com aqueles irmãos. Sabe o que fez aquela familiaridade sobrenatural? Não é sotaque, não é costume, não é classe social, é que o Senhor está lá. E aí desfrutamos de alegria, vislumbres de alegria. Quando o povo se reúne, há alegria, porque o Senhor está lá. E na presença do Senhor há alegria. É apenas uma amostra do que vai ser eternidade, meus irmãos. Você já imaginou que seria a comunhão da igreja sem o pecado, meu e seu? O que seria a comunhão da igreja sem o pecado dos irmãos? Isso é um pouquinho do céu. O que seria a comunhão da igreja sem carregar os seus fardos de pecado? Sua culpa, suas dúvidas, aquelas dúvidas e perguntas sobre o amor de Deus que você carrega no seu coração e não conta para ninguém. Aquelas lutas de incredulidade, se Deus existe mesmo, se você não perdeu seu tempo, ou se você crê mesmo. Sabe aquelas lutas que você tem dentro do seu coração que você não conta para ninguém? Um dia você vai ficar livre disso. E tudo que você vai desfrutar é a alegria da presença de Deus. E o salmista nos chama a deslumbrar disso. Não perca disso de vista na jornada. Nós estamos indo para a casa de Deus. Enquanto isso, nos reunimos nas embaixadas chamadas igrejas do Senhor Jesus Cristo, desfrutamos da presença do Senhor, ainda que ofuscada às vezes pelo nosso próprio pecado, mas um dia estaremos com Ele. Tenha alegria na presença de Deus. Tenha alegria no louvor e adoração a Deus. Apocalipse nos antecipa de que nós vamos louvar o Senhor de todas as tribos, povos e raças, de todas as línguas e sotaques. Vamos louvar o Senhor. Vai ser alegre. Tenha alegria na presença do Senhor. Ao ponto do salmista descrever no versículo 2, pararam os nossos pés junto às portas, as tuas portas, ó Jerusalém. Abre a boca e não se contém de alegria. É o que tem na presença de Deus. Na presença de Deus existe alegria. E quais são as razões para a alegria na presença do Senhor? Versículos 3 a 5. Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Cidade compacta. A gente perde um pouco a noção disso, porque hoje as cidades, no nosso contexto, já não são construídas da mesma forma. Mas no tempo aqui do salmista, no tempo de Davi, a construção da cidade importava e determinava a vitalidade do povo que ali habitava. Se não era uma cidade bem fortificada, o povo estava em risco.
E aqui nós temos Jerusalém, um lugar de refúgio. Meus irmãos, há alegria na presença do Senhor, porque no Senhor encontramos refúgio. Você já teve aquela sensação de muitas vezes se reunir com o povo de Deus e você desfruta daquela sobrenaturalidade de que Deus está ali de uma forma especial? Lógico, Ele é onipresente, está em todo lugar, mas ali Ele se apresenta de uma forma especial. E ali encontramos descanso e refúgio. Parece que quando o povo se reúne, há refúgio. Grande parte do que foi assustador na pandemia é justamente que a gente passou uns bons 2, 3 meses isolado um do outro. E eu me lembro vividamente quando a prefeitura da cidade onde eu moro reuniu os pastores e passou as diretrizes para o retorno do culto presencial. 30% da capacidade. Puxa, 30%. Máscara. Álcool gel espalhado no salão. Lista de inscrição. Distanciamento social. Aí eu fiquei me questionando, mas será que vai valer a pena tudo isso agora? Mas vamos adiante. Vamos adiante, a gente precisa sinalizar para o pessoal que nós estamos voltando. No primeiro culto, 30%, com máscara, álcool gel, distanciamento social. Senhor, eu esqueci. Isso aqui é insubstituível. Há algo sobrenatural acontecendo. Que nem YouTube, transmissão 4K, 8K, não substitui. É o povo de Deus reunindo. O Senhor está aqui, há refúgio, há descanso para a nossa alma atribulada. Meus irmãos, na nossa peregrinação nós precisamos de refúgio. O refúgio certo e final é na presença do Senhor eterna, e até lá nós desfrutamos de vislumbres disso quando a igreja se reúne. Mas também é um lugar de louvor. Os povos se reúnem, as tribos sobem e rendem graças ao nome do Senhor. Nós somos chamados a louvar o Senhor. E louvar o Senhor não é porque nós somos bem educados a Deus e nós vamos agradecê-lo pelas bênçãos recebidas. Nós louvamos ao Senhor porque Ele é digno. A razão pela qual nós crescemos em ações de graças não é por aquilo que Ele nos deu tão somente, é por aquilo que Ele é. Enraizados e edificados em Cristo Jesus, nós crescemos em ações de graça. E isso é uma razão de alegria, porque nós louvamos. Não é à toa que nós somos chamados, e já lemos em Colossenses 3,16, para louvar. E quando nós louvamos congregacionalmente, nós estamos instruindo uns aos outros, louvamos juntos, nós não cantamos no chuveiro isolado em público. Quando você canta no chuveiro é diferente quando você canta aqui. Porque quando você canta aqui, a igreja reunida, nós estamos desfrutando da alegria da presença do Senhor, juntos. E existe alegria na presença do Senhor porque somos lembrados da justiça do Senhor. Volta para o Salmo 120. O Salmo 120 é um peregrino que está sendo atacado pela língua mentirosa. E agora ele diz, olha, eu sou pela paz, eles teimam pela guerra. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. E agora no salmo de chegada ele encontra alegria, porque a justiça é satisfeita. Sabe o que tem em Jerusalém? Em Jerusalém estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Lá a justiça é feita. Lembra você? Você que era de Quedar, de Meseque, né? Você da língua de seta aguda, brasavimba de zimbro, a justiça vai ser feita. Existe alegria. Grande parte da nossa tensão é porque nós aguardamos que a justiça seja feita. E as orações dos santos estão enchendo a taça do Senhor, a ira do Senhor. E bem-aventurados aqueles que têm fome de justiça, porque serão saciados. Deus vai fazer todas as coisas tortas, certas. Está fazendo isso. E um dia, tudo aquilo que era injusto vai ter a sua paga. A quem pertence a vingança? Ao Senhor. E essa é uma das razões que o salmista está alegre na presença do Senhor. Agora, você sabe quem são aqueles que estão alegres na presença do Senhor?
Aqueles que têm a convicção de que estão no lado certo da batalha. Porque tem aqueles que não vão se alegrar com a justiça do Senhor, que são os ímpios, os que não têm um relacionamento com o Senhor. Então, diante do lembrete da alegria eterna, nós precisamos fazer um alerta, porque nem todos, e eu acredito que um grupo desse tamanho, pode ser que alguém não esteja no lado certo da batalha. Você é alguém que não vai ficar feliz, alegre, vendo a justiça do Senhor sendo manifesta, porque para você vai custar a eternidade no inferno. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você entender de que a sua experiência talvez se identifique com muito do que eu estou dizendo. É porque existe pecado na humanidade. E o pecado traz separação e separação eterna. Mas em Jesus Cristo há vida e vida eterna. E para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e colocam a sua fé em Jesus Cristo e partem para uma jornada rumo à cidade celestial, eles enfrentam os obstáculos com esperança e vão ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Vão estar no lado certo da justiça. Talvez para você hoje o chamado é atender à voz da salvação. Arrepender-se dos seus pecados e curvar-se diante do Senhor da história, Jesus Cristo. Um lugar de justiça. Versículo 6 em diante: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. O salmista chega em Jerusalém e ora pela paz. Ora pela paz. Ele pode criar a paz de Jerusalém? Não. Ele não tem poder para criar isso. Mas ele é chamado a preservar essa paz. Há um paralelo numa trajetória teológica para nós. Quando o sangue de Jesus nos limpou dos nossos pecados, quando a graça de Deus nos alcançou, Deus fez paz com Ele mesmo, nos reconciliou com Ele. Não só com Ele, mas uns com os outros. Havia uma inimizade entre judeus e gentios, e a barreira de inimizade foi tirada pela obra de Jesus Cristo. Ele evangelizou paz. E de ambos fez um só homem, um novo homem, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele fez paz. Ele criou nossa união. E agora, como igreja do Senhor Jesus Cristo, enquanto aguardamos a consumação da nossa salvação, nós somos chamados para preservar diligentemente a paz. Efésios capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Nós somos chamados a preservar essa paz. E é um esforço diligente. Mas, meus irmãos, nós deixamos de desfrutar da alegria da salvação porque muitas vezes abrimos brechas, deixamos espaço para desunião no meio do povo de Deus. Preserve a paz. Esforce-se para preservar a paz. A igreja é tentada a se dividir diante de tantas coisas, desde cor de cortina, desde opiniões políticas, time de esporte, trivialidades. Preserve a paz. Para que a gente cultive justamente a alegria da presença do Senhor. Ele está no nosso meio. Não separe aquilo que Deus criou para ser o novo homem, a unidade da igreja. E assim nós desfrutamos de um vislumbre da paz que nos aguarda. Porque vai ter uma bênção na presença do Senhor. Agora imagine, e eu quero exercitar um pouco a sua criatividade. Um lugar onde encontramos refúgio. Um lugar onde a justiça é satisfeita. Um lugar onde desfrutamos de união plena. Cujas línguas que falam mal já não estão mais. Um lugar onde as suas dúvidas viraram certezas. Um lugar onde louvamos ao Senhor com sinceridade de coração. Pensou nesse lugar? Um lugar onde os seus fardos ficaram para fora? Esse lugar se chama o céu. É para lá que nós estamos indo. Ainda não chegamos.
Por isso que ainda somos vítimas da língua enganadora, lutamos contra o fardo do nosso pecado, justiça ainda não é satisfeita, mas ânimo, porque para onde vamos, nós vamos desfrutar da alegria da presença do Senhor. Por quanto tempo? Até amanhã? Não. Até depois de amanhã? Não. Por toda eternidade. Aqui está uma tentativa que eu ouvi de alguém para nos ajudar a entender o que é eternidade. Eternidade é mais ou menos assim. É quando um passarinho sai da terra e voa até a lua, na velocidade dele. Já imaginou quanto tempo de jornada? Ele voa. É um passarinho antigravitacional, tá bom? E ele voa até a lua. Ele bica a lua e volta. Aí ele sai de novo, vai até a lua. Quantos anos, né? Até chegar até a lua. Bica de novo a lua e volta. E ele faz essa jornada o tempo suficiente de tanto bicar a lua desapareceu com as bicadas do passarinho. Quando isso passar, passou um dia na eternidade. Meus irmãos, estaremos com o Senhor. E vai ser alegre, vai ser bom, e a gente perde de vista isso, mas hoje nós somos lembrados disso. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, lembrados e encorajados de que nessa peregrinação sofreremos hostilidades, mas queremos ser pela paz. De que diante dos desafios e obstáculos que existem, o Senhor cuida de nós. E fomos lembrados da alegria de estar na presença do Senhor. Preserva, ó Deus, a unidade da Tua igreja, do corpo de Cristo, das igrejas aqui representadas, lutando e batalhando, ó Deus, para desfrutar de um pouquinho da Tua presença, enquanto aguardamos a alegria eterna de estar com o Senhor. Que os nossos corações não se esqueçam disso. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.